Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Amém? Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui na presença do Senhor. Amém? Foi mais uma semana, várias lutas, mas o Senhor nos conservou em vida e estamos aqui para glorificar o seu santo nome. Amém? Essa semana a gente ficou triste porque uma vizinha nossa lá, ela faleceu, né? Nós oramos por ela no final da semana, na semana passada também, nessa terça-feira também, todos os dias pedindo pela sua vida, mas ela faleceu, né? Mas graças a Deus, hoje também eu recebi duas notícias boas. Aquela senhora que a gente também orou por ela, que eu mandei no grupo da igreja aqui, a filha pedindo pelo amor de Deus que os irmãos estivessem intercedendo para que a sua mãe, né, tivesse novamente sua saúde estabelecida, e hoje a gente ficou sabendo que ela já está em casa. A gente orou pelo primo do irmão Guerreiro também, né? Estava internado na UTI e graças a Deus também já está em casa, né? Então aí muitas vezes você vai perguntar assim: ah, pastor, mas a gente orou e a pessoa morreu. Deus assim o quis. Quem somos nós para decidir aquilo que Deus quer ou não, não é verdade? Mas a nossa função é orar sempre, interceder sempre, não é? E ali a vizinha faleceu, mas dois estão em casa com saúde. Na verdade, então, vale a pena orar. É como um dia eu escutava uma pregação do pastor Daí Barreto, e ali ele falava, ele foi chamado a fazer um culto fúnebre. E quando chegou ali, várias pessoas dizendo: olha, mas por que Deus deixou ele morrer? Por que Deus deixou ele morrer? E ele falou: Deus, o que eu vou falar aqui? E ali Deus foi e falou assim: um morreu, mas olha quantos estão vivos, olha quantos têm mais uma chance, olha quantos estão aqui, né, com saúde. Então agradeça pela saúde que você tem, né? Então muitas vezes nós não podemos nos deixar levar por algumas coisas que Deus escolhe fazer da forma dele, mas a nossa função é orar sempre, interceder sempre, acreditar sempre, né? Porque isso é fé. E é isso que move, irmãos, as nossas vidas, é isso que move o coração do Senhor ao nosso favor. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa. Agradecer a ti, Senhor Deus, porque passamos por tantas situações, mas sabemos que em todas elas o Senhor está. Agradecemos a ti, Senhor Deus, pela saúde, pelo fôlego de vida, por todas as coisas. Assim como um dia Jesus nos ensinou: em tudo dai graças, assim temos feito, Senhor. E por isso, Senhor Deus, te agradecemos, porque temos visto cada dia a tua potente mão agindo, Senhor, ao nosso favor. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa hora, e que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, a tua palavra vá, encontre corações abertos, corações dispostos a experimentarem, Senhor Deus, algo novo, corações abertos, dispostos, Senhor Deus, a te obedecer, a fazer, ó Deus, a tua vontade a cada dia e viver, ó Deus, o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Em nome de Jesus. Essa semana eu orava ao Senhor, como eu disse, né? Orava ao Senhor em relação a várias pessoas enfermas, para que o Senhor pudesse restaurar suas vidas. E o Senhor resolveu levar a vizinha. E logo em seguida Deus ele foi e falou para mim, eu perguntando: Deus, o que eu vou ministrar para a tua igreja? E Deus colocou isso no meu coração de
falar sobre a fé. Falar sobre a fé num tempo onde muitas coisas não são como desejamos. Para que os nossos olhos espirituais se abram. Para que as coisas sobrenaturais comecem a acontecer no nosso meio, na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como cristãos, nós não podemos deixar nunca com que o sobrenatural do Senhor não aconteça nas nossas vidas. Porque quando eu deixo de viver o sobrenatural, eu começo a viver uma religiosidade. Eu começo a achar que tudo é sempre a mesma coisa. E não é isso que o Senhor ele espera de nós. O Senhor ele espera que venhamos a viver o sobrenatural dele todos os dias. O Senhor quer que nós venhamos a experimentar dele todos os dias. E o Senhor, irmãos, assim como a gente já deu estudo na igreja, uma das coisas que o Senhor ele é grande, ele é eterno, ele é soberano. Então eu tenho certeza que todos os dias Deus ele está disposto a nos surpreender. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me colocar na posição de obediente, para que a palavra do Senhor ela se cumpra na minha vida. Aqui em Hebreus capítulo 11, no verso 1, a Bíblia começa dizendo: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Lá no Japão a gente conheceu um abençoado que dizia que se você quer ter fé, a Bíblia diz no Hebreus capítulo 11, no verso 1, ora. E ele falava, quer fé, vai orar. Mas não está falando em relação à oração aqui. Está dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ali as pessoas interpretam mal. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas o que é um fundamento? Fundamento é um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição. Fundamento também significa um conjunto de princípios a partir dos quais se pode fundar ou deduzir um sistema. Então eu entendo que fé se resume em obediência. Obediência. Não é o firme fundamento? O que é um fundamento? Fundamento é um conjunto de princípios. Fundamento é um conjunto de regras básicas de organização e funcionamento. Então, fé pode se resumir em obediência. Porque se você não tem obediência nenhuma, jamais você vai ter um alicerce forte. Esses dias, a gente assistindo lá em casa o MasterChef. E ali uma senhorinha de 50 e poucos anos foi lá cozinhar. E tinha um monte de gente lá. E ela é arquiteta. Né, irmã Inês? Gosta de mexer com construção. E você sabe que construção você tem que seguir as regras da construção, senão o barraco cai. E ali aquela senhorinha obedeceu todas as regras. O Jacan mostrou ali fazendo uma torta e todo mundo começou a fazer de qualquer jeito, todo mundo começou a jogar uns temperos diferentes, mas ela seguiu a regra certinho, do jeito que o mestre havia ensinado. E no final de tudo ela ganhou a prova. Aí foi para outra prova, seguiu também as regras, os fundamentos, e ali conseguiu ganhar um troféuzinho do MasterChef. Por que ela ganhou? Porque foi obediente. Porque seguiu as regras de funcionamento. Ela seguiu os princípios. E por que alguns alcançam algo pela fé e outros não? É muito simples. Porque uns obedecem mais do que os outros. É simples. Porque quanto mais eu obedeço, mais Deus Ele faz questão de que eu experimente o sobrenatural em minha vida. Você já observou que quando você está precisando de alguma coisa, quando você está passando por uma prova muito forte, uma tribulação enorme que parece que não tem fim, é o tempo que você mais obedece. É o tempo
que você mais busca a presença do Senhor. E no final de tudo, qual é o resultado? A tua fé. Você vê que a tua fé, ela tem um valor tremendo, que valeu a pena ter se esforçado. Mas aí, irmãos, eu te pergunto, não é mais fácil fazer com que o tempo de sofrimento seja menor? Porque é como um dia o evangelista Robertinho pregou lá no Japão. Com Deus, nós temos que ter crédito para que a cada momento que precisarmos, basta somente abrir os nossos lábios e o Senhor de pronto vai estar a nos ajudar. Então vale a pena ter crédito com Deus. E eu vejo, irmãos, que quanto mais nós obedecemos, mais as coisas fluem em nossas vidas. Mais as coisas fluem. Tudo dá certo. Sabe por quê? Porque não é a lógica humana que funciona, é a lógica de Deus que resolve todas as coisas. Então eu vejo, irmãos, que então o princípio de fé é a obediência para receber aquilo que se espera. E a Bíblia também fala nesse mesmo verso, a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Você não pode ver aquilo que ainda não existe, mas você tem a certeza de que Deus pode. Ainda não existe, mas Deus é poderoso para fazer. Isso é fé. Você acredita, independentemente da situação ou do problema, a sua confiança está sempre em Deus. Então eu aprendo que princípios de fé são obediência e confiança. Se eu não obedeço e também eu não confio, jamais eu vou experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Irmãos, a Bíblia ela é cheia de regras. É como eu digo, se eu quero ter os meus direitos, eu tenho que também praticar os meus deveres. E a Bíblia ela é cheia de regras. Tem muita gente que, o que me espanta, assim como a irmã Daniela me mandou um vídeo essa semana, um rapaz falando que uma vez filho, sempre filho. Que independentemente do que aconteça na tua vida, Deus ele nunca vai te rejeitar. Mas a Bíblia me diz que o filho pródigo um dia chegou para o seu pai e pediu parte da sua herança. O seu pai não retrucou. Sabe por quê? Porque isso é um livre-arbítrio. E ali o filho sai, parte para uma terra longínqua, gasta todos os seus bens, vive uma vida dissoluta, uma vida desordenada. Gasta, perde tudo o que tem, consegue arrumar um emprego para alimentar os porcos, mas nem a comida dos porcos ele podia comer. E então ele se lembra: o que eu estou fazendo aqui? Meu pai é um homem rico. Quem sabe se eu voltar lá pedir perdão a ele, quem sabe se ele não vai me deixar ser como um servo. E aí a Bíblia diz que ele volta, ele pede perdão para o seu pai, e o seu pai novamente o aceita como filho. Então eu aprendo que se eu vivo uma vida, eu quero viver uma vida dissoluta, Deus não vai ter parte comigo. Porque Deus só tem parte com aqueles que são obedientes, com aqueles que confiam nele, aqueles que acreditam nele, que obedecem os mandamentos, que praticam as regras que essa palavra nos mostra. Como nós sempre dizemos, irmãos, a Bíblia é um manual. É um manual. Alguém aqui já comprou um eletrodoméstico, alguma coisa, ou algum móvel de madeira, alguma coisa, chegou na sua casa e não tem um manual, você fica sofrendo para montar? Você corre para onde? Você busca um manual, você busca achar alguma coisa que vai te traduzir como aquilo deve ser montado. E ali a gente pega, olha, aprende e vai montando pouco em pouco, e depois está o negócio montado e o nosso coração se alegra. A Bíblia é a mesma coisa. Quando eu observo as regras que ela me manda observar, quando eu coloco em prática na minha vida, as coisas começam a dar certo. Quando eu observo as coisas que nela está escrita, mas não coloco em prática, não obedeço às regras que nela está escrita, irmãos, Deus não tem parte comigo. Essa é a verdade. A gente vive num tempo onde não se pode viver
no meio do muro, porque não existe muro. A gente não pode viver em cima da linha, porque não existe linha. Ou é ou não é. Ou você acredita ou não acredita. Ou você confia ou você não confia. Ou você obedece ou você não obedece. Porque não existe meio termo. Não existe. Não existe. Então eu vejo que os princípios de fé são obediência e confiança. E a Bíblia me mostra no livro de Hebreus, no capítulo 11, aqui no versículo seguinte, alguns homens que tiveram experiências tremendas com o Senhor. Aí no verso 2 a Bíblia diz: por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí eu aprendo que pela fé e confiança eu alcanço promessas. Que pela obediência e confiança Deus faz concretizar toda a sua palavra em minha vida. E para ser bem franco contigo, irmãos, naquele tempo era muito mais difícil que nos dias de hoje. Como, pastor? Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando você não tem forças, o Espírito está lá do teu lado. Conforme diz em João capítulo de número 16, que Jesus ele disse assim: vocês não ficarão só, eu vou deixar para vocês um Consolador. É Ele quem vai ajudar, é Ele quem vai consolar, é Ele quem vai adverter, é Ele quem vai fazer todas as coisas, é Ele quem vai ensinar. E naquele tempo, irmãos, eles não tinham o Espírito Santo. Aí eu vejo uma garra tremenda na vida desses homens do passado, porque eles tiveram que fazer tudo com a sua própria força. Eles acreditaram, eles obedeceram, eles confiaram, mas tiveram que fazer com que a sua carne fosse, antes mesmo da cruz, crucificado para fazer a vontade do Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo. Você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo te chacoalha. Opa, peraí, não é assim não. Quantas vezes você já passou por isso? Várias vezes. Vai fazer alguma coisa mesmo sem saber, Deus te incomoda e fala assim: peraí, não é assim não faça isso. Então hoje é até mais fácil do que no tempo antigo, mas a palavra do Senhor diz que eles acreditaram e por causa disso alcançaram testemunho. Irmãos, as promessas, a maioria delas não haviam se concretizado, estavam longe. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então nada tinha acontecido. E eu vejo, irmãos, que eles lutaram com suas próprias forças para se manter de pé e mostrando ao Senhor que tinham obediência e confiança para com Ele. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo. Então, como diz a palavra do Senhor, não desprezai o Espírito Santo. Não despreze o Espírito do Senhor. Não faça com que a sua própria força, a tua própria inteligência te leve a caminhos que o Senhor não deseja. Busque em Deus a cada momento. Porque a Bíblia também fala aqui no versículo de número 3, e depois a gente vai ver, irmão, que a fé é tremenda. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós não estávamos lá, mas nós acreditamos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, com uma só palavra, criou todas as coisas. Nós acreditamos que Deus, com uma só palavra da sua boca, ela pode criar, mudar e transformar qualquer situação. Eu não estava lá, você estava lá no Gênesis? Você estava lá quando Jesus foi crucificado? Mas pela fé a gente acredita, pela obediência, pela confiança que a gente tem nessa palavra, a gente acredita que é verdadeiro, que se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A gente acredita nisso, por isso a gente obedece. Aí eu vejo, irmãos, que pela palavra do Senhor foram criados. A Bíblia diz no versículo de número 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda clama. Então eu vejo que pela fé, pela obediência e confiança, Abel resolveu agradar a Deus com o seu melhor, e por isso
ele recebeu também a melhor parte de Deus. Aí você vai falar, pastor, mas o Caim matou ele. Não importa, a oferta dele fala até hoje, e hoje ele está num lugar muito melhor do que era o Éden. Ele alcançou, irmão, a salvação de uma forma extraordinária. Ele fez algo que agradava ao Senhor, e ali o irmão dele o mata. Eu creio que quando o corpo dele caiu no chão, automaticamente a sua alma flutuou e foi de encontro ao Deus Criador. Existe alguma coisa mais maravilhosa do que isso? Do que ser salvo? Ele deu a Deus o que era melhor e também recebeu de Deus aquilo que era o melhor, que é a salvação. No versículo 5 a Bíblia diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradava ao Senhor. O cara foi levado dessa terra, ele sumiu daqui, ninguém sabe para onde ele foi, porque a Bíblia diz que Deus levou ele para si. Então, de tanto obedecer, de tanto acreditar, ele não experimentou a morte física. Você já imaginou, irmãos, quão tremenda glória é ser arrebatado em corpo, alma e espírito? Isso é o que nós desejamos, isso é o que nós esperamos, porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos, ao soar a trombeta, primeiro os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, e juntamente conosco serão arrebatados dessa terra. A Bíblia diz que os justos não experimentarão a morte. Então Enoque, de tanto obedecer, de tanto acreditar, de tanto confiar em Deus, preferiu viver uma vida justa, o qual alcançou grande testemunho, diz a palavra do Senhor. Aí no versículo 6, o autor de Hebreus vem dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele diz: sem fé, sem obediência e confiança é impossível agradar ao Senhor. Porque se não obedecemos e não confiamos, demonstramos que não acreditamos que Ele existe. Mas quando obedecemos, quando confiamos, podemos nos achegar, irmãos, ao seu trono, crendo que não sairemos dali com nossas mãos vazias. É necessário, irmãos, cumprir esses itens para experimentar o sobrenatural de Deus. É necessário. É necessário. No versículo de número 7, ele diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então eu aprendo também que quem é obediente, que quem confia, ele sempre é avisado. Sempre é avisado. Ele não é pego de surpresa. E ele salva a si e salva também aqueles que acreditam. Por causa disso, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele se torna herdeiro da fé, herdeiro da justiça. Foi um homem que chamou a atenção de Deus pela sua obediência, pela sua confiança. No versículo de número 8 ao 12 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cavernas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido,
descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e a areia inumerável que está na praia do mar. Então a Bíblia diz que porque ele obedeceu, porque ele confiou, Deus, ele deu a Abraão uma direção na sua vida. Você vê lá em Gênesis capítulo de número 12, Deus chega para Abraão: Abraão, que foi, Senhor? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedece e Deus dá direção para a sua vida. Irmãos, eu acredito que um homem sem direção nessa terra, ele vai ficar caminhando assim como o povo caminhou no deserto por milhares e milhares de anos, por anos e anos, dezenas e dezenas de anos, e vai padecer no deserto. Mas aquele que tem a direção do Senhor, esse sabe para onde vai. Ele obedeceu, irmãos, ao ponto de morar escondido em cavernas, de viver no anonimato, porque sabia que tudo era no tempo de Deus e não no dele. Porque obedeceu, ele viu a sua mulher alcançando, já avançada de idade, dar a luz ao seu primogênito Isaac. Olha só que tremendo, irmãos. Isso aqui são todas essas coisas aconteceram não por acaso, mas porque esses homens chamaram a atenção do Senhor. No versículo de número 13 diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles morreram, mas morreram acreditando nas promessas do Senhor. Você já imaginou? A palavra diz em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, quando ele erra, Deus ali ele faz a promessa do Messias. Quando ele olha para a serpente, ele diz: o filho dela vai pisar na tua cabeça. Ele se referia a Jesus. E eu fico imaginando Abraão lendo escrevendo esse verso. E depois a Bíblia fala que Moisés escreveu o Pentateuco, mas eu fico lembrando, pensando, imaginando Abraão esperando o Messias, Abraão esperando aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente, aproximadamente 4.000 anos antes de Jesus nascer. Mas a Bíblia diz que ele morreu, mas ele morreu esperando. Ele morreu acreditando que o Messias ia chegar. Ele morreu confiando na palavra que dizia que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Morreu acreditando, irmãos. Olha só que tremendo. Eram apenas palavras, promessas que ainda estavam longe de se cumprir. Mas eles obedeciam, confiavam, porque eles sabiam que um dia iria se cumprir. Chegaram a dizer que não eram daqui, que eram estrangeiros dessa terra. Mas você não nasceu lá em Ur dos Caldeus, Abraão? Não, eu nasci lá, mas eu não sou de lá. Porque eu sei que Deus ele tem algo melhor para a minha vida. Eles acreditavam que Deus tinha um melhor lugar para eles. Cada um, irmãos, teve experiências sobrenaturais com Deus, mas todos eles tiveram nos seus corações o desejo de cumprir princípios, que é obedecer e confiar para alcançar as promessas. Muitos podem até dizer: pastor, mas eles não alcançaram porque morreram. Irmãos, eles foram mais que vencedores, porque eles morreram acreditando. E muitas vezes nós, vendo todas as coisas se cumprindo, nós ainda duvidamos. E como eu disse, eles não tinham o Espírito Santo. Eles lutavam com as suas próprias forças. As armas que eles tinham eram eles mesmos. E hoje nós não precisamos nem fazer força, o Espírito Santo já faz tudo por nós. Então eu vejo, irmãos, que fé é você obedecer para alcançar aquilo que você precisa. É confiar que Deus pode todas as coisas. Fé é você visualizar aquilo que ainda não existe. Fé é você ter aquilo que ainda não é seu. Mas para que isso aconteça,
você tem que cumprir princípios. Obediência, confiança. Acreditar que mesmo no dia mau o Senhor tem a direção de todas as coisas. Tudo se torna real, irmãos, quando nós obedecemos e confiamos. Tudo se torna. Eu falo de mim mesmo, já tive várias experiências com Deus. Deus falava alguma coisa para mim, eu falava, não, Deus, ainda não é tempo. Aí Deus ia começando a quebrar. Até quando eu não aguentava mais, eu falava, chega Deus, chega, vamos. Eu vou confiar, eu vou obedecer, vamos. Mas uma das coisas que eu sempre também falo para o Senhor é, Senhor, enquanto a nuvem não andar, enquanto a coluna de fogo não andar, eu também não saio daqui. Porque Moisés fazia assim. O povo fala, bora Moisés, vamos levantar acampamento, vamos sair daqui. Ele falou, não, a nuvem está parada. A coluna está parada. Então é um sinal que nós devemos ficar parados. Moisés ele não tomava uma decisão própria. Ele sempre corria para Deus. E Deus, com a sua sabedoria, sempre fazia aquilo que era melhor. Então a nossa obrigação, irmãos, é somente obedecer. A maior promessa que nós vivemos nos nossos últimos dias é o quê? Você vai ficar rico e vai ganhar uma casa mobiliada com carro na garagem. E você vai ser famoso nessa terra. Não, a maior promessa é que Ele está voltando. A maior promessa, irmãos, que nós vivemos nos nossos dias é essa. Trabalho você já tem, dinheiro você já tem, casa você já tem, carro você já tem tudo que você precisa nessa terra, mas você não pode deixar escapar pelas tuas mãos a promessa que diz que Ele está voltando. E isso, irmãos, pode ser a qualquer momento. Às vezes eu venho para a igreja e quando eu chego, eu vou orar ali e eu falo, Deus, quem sabe não é hoje, né, que a gente vai terminar o culto na Tua presença. Quem sabe não é hoje, Senhor, que a gente vai começar o culto aqui na terra e vai terminar ele no céu. Quem sabe, Senhor, a gente vai começar te adorando aqui na terra e a gente vai terminar te adorando aí na Tua presença. Quem sabe? Essa é a maior esperança, irmãos, que eu tenho. Aí a doença vem. Fiquei enfermo, passando por tratamento durante todo esse tempo, ainda sinto muitas dores aqui embaixo também, aqui assim. Mas eu falo, a dor não vai tirar a minha fé, a dor não vai roubar a minha esperança. Meu corpo, nem que ele morra nessa terra, ele vai ficar aqui, mas a minha alma tem que subir de qualquer jeito. Tudo pode passar nessa vida, mas a palavra do Senhor diz que as suas promessas, elas vão se cumprir. Por isso nós devemos aguardar com que isso se concretize na nossa vida. Irmãos, as pessoas do Antigo Testamento, eles morreram esperando, e nós temos a chance de experimentar em vida aquilo que eles viam de longe. Uma certa vez, ouvindo uma pregação do pastor André Valadão, e ali ele falava assim, uma vez um irmão chegou lá na igreja dele, conversando, olha, o céu vai ser maravilhoso, quando eu chegar no céu, eu vou lá na casa do Davi, eu vou lá na casa do Moisés, eu vou na casa do Elias. E ali o pastor disse assim para ele, negativo, quando eu chegar no céu, eles vão fazer fila para entrar na minha casa. Aí ele falou, como assim, pastor? Aí o pastor André Valadão disse assim para ele, sabe por quê, irmãos? Porque eles viveram esperando que a promessa se cumprisse e eles morreram esperando. E nós temos o direito de viver cheios do Espírito Santo. Quando eu chegar lá, eles vão bater na minha porta e vão querer me ver e perguntar como foi ter vivido naquela terra cheia do Espírito Santo, porque isso nós nunca experimentamos. Nós vemos tantos antepassados sendo usados para fazer tantas coisas sobrenaturais, mas eles não tiveram o prazer, irmãos, de sentir aquilo que nós sentimos, de ter aquilo que nós temos. Então nós não podemos morrer sem alcançar a promessa.
Um dia Pedro chegou para Jesus e disse: Jesus, o que nós vamos ganhar em te seguir? E ali Jesus respondeu para Pedro: além da vida eterna, você vai ter 100 vezes mais nessa vida, Pedro. Não esquenta não, busca só a vida eterna, porque o resto é comigo. O resto deixa que eu faço. Então, irmãos, eu tenho, em nome do Senhor Jesus, que fazer com que essa palavra se cumpra na minha vida, para que eu possa viver a cada dia, experimentando aquilo que só Deus pode fazer. Essa semana eu fui na casa da minha mãe e ali estava falando com ela, conversando com meu padrasto também, e falava com eles a respeito de TB Joshua. Alguém já ouviu TB Joshua? Falar em TB Joshua? Irmãos, a vida daquele homem é uma vida tremenda. As pessoas entram com câncer na igreja dele, ele os cura. Entram com todo tipo de problema, paralíticos, chegam ali na entrada da igreja, ele manda que as pessoas coloquem ele no chão, e ele começa: vem até mim em nome de Jesus. E ali os paralíticos se levantam e caminham até ele. Homens com cadeiras de roda chegam ali na sua igreja, eles oram por aquele homem, e aquele homem deixa a cadeira de roda e sai pulando, correndo ali no altar daquela igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que fazer com que essas coisas também venham para cá. Porque se eu obedeço, se eu confio, eu vou ter a certeza que eu não vou precisar viajar para a Nigéria para experimentar algo da parte de Deus. Não vou precisar esperar homens que venham aqui para o Brasil fazer cruzadas evangelísticas. Eu mesmo vou ser um canal onde Deus ele vai se mover. E aí vamos experimentar o sobrenatural do Senhor sobre essa terra. Qual tem sido a tua dificuldade nesses dias? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Aí eu te faço mais uma pergunta: será que você é capaz de visualizar a tua bênção nessa noite? Será que você é capaz de enxergar aquilo que ainda não existe? Será que você é capaz de tomar posse daquilo que ainda não é seu nessa noite? Aí eu finalizo dizendo: o significado de obediência: submeter-se à vontade de alguém. O significado de obediência, de obedecer, é estar sob comando de alguém. O significado de obedecer é estar de acordo. O outro significado de obedecer é estar submisso a uma força. E aqui eu vejo que quando eu estou submisso, obedecendo, quando eu estou confiando, é o Senhor quem cuida de todas as demais coisas. Em nome de Jesus, coloque-te de pé nessa noite. Obedecer é o segredo de tudo, confiar é o segredo de tudo. Muitas vezes você vai me dizer: pastor, mas eu não tenho obedecido como devo, não tenho confiado como eu devo. Aí eu quero te dizer nessa noite: você tem o poder de mudar toda a tua história agora. Agora. Eu acho interessante quando a Bíblia fala sobre Jesus crucificado. De um lado, um ladrão merece mesmo ser crucificado. O outro diz: não, ele não merece, nós merecemos estar aqui. Esse cara andou em retidão, ele ajudou muita gente, ele curou muita gente. Ele não merece estar pregado nessa cruz, pendurado nessa cruz. E ali aquele ladrão reconhece. E ali Deus mudou toda a sua história. Num abrir e fechar de olhos. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Quero te dizer que você tem, irmãos. Olha aí para a tua mão. Você tem aí nas tuas mãos a chance, a decisão que pode mudar toda a tua história, toda a tua vida.
visão se chama obediência, confiança. E se você depositar ela hoje no altar do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai mudar toda a tua história. Porque quando eu obedeço e eu confio, eu mostro a Deus que eu acredito nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que obedece e confia tem direito a todas as coisas. Nós não vamos precisar correr atrás de coisas. Nós vamos correr atrás de Deus. E Ele é suficiente. Ele tem todas as coisas, conforme diz Salmo capítulo 24. Ele é tudo o que precisamos. Qual tem sido a tua maior dificuldade? Com os nossos olhos físicos abertos, a gente muitas vezes só enxerga problema, a gente só enxerga dificuldade, a gente só vê coisa ruim acontecendo nesse mundo. Mas a Bíblia diz que quando eu abro os meus olhos da fé, eu posso ver o sobrenatural acontecendo sobre a minha vida. Eu vejo o impossível acontecer ao meu favor. Eu recebo aquilo que ainda não existe. Eu tomo posse daquilo que ainda não é meu. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você feche os seus olhos nessa noite. E você comece a visualizar aquilo que você espera que aconteça. Lá no Japão, fica com seus olhos fechados, eu vou te contar essa história. Lá no Japão nós tínhamos uma irmã mexicana lá na igreja. E um dia eu preguei sobre fé. E ali eu fiz esse mesmo ato que eu estou fazendo com vocês aqui. E ali eu fui e disse: feche os seus olhos e começa a visualizar aquilo que você espera que aconteça na sua vida. Passou-se mais ou menos uns 2 meses. E os pais delas saíram do México e foram até o Japão. E ali se passou um mês, se passou mais uns dias. E ali, em outro dia, eu estava ministrando também. E os pais delas eram muito religiosos, acreditavam muito no catolicismo. E ali naquele dia, eu preguei e disse: quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar a tua vida a Cristo hoje? E ali o pai e a mãe foram lá na frente chorando e aceitaram Jesus. Aí depois aquela irmã chegou e foi chorando e disse: pastor, é extraordinário o Deus que servimos. Porque há mais ou menos uns 2 meses atrás o Senhor falava sobre fé. E quando eu fechei os meus olhos, eu vi o meu pai e a minha mãe aqui dentro da igreja. E eles aceitando ao Senhor em prantos. E hoje essa visão se concretizou. Isso é fé, é enxergar com os nossos olhos espirituais. Aí no outro dia ela estava lá na igreja. Ela disse que fechou os olhos e se imaginou andando num carro, com o braço assim para fora, tomando um vento no rosto. Aí um belo dia ela passou na frente de uma loja, entrou. E ali o rapaz oferecendo o carro. Aí ela foi: lá precisa de fiador, precisa de tantas coisas para se comprar um carro. Ele disse que ela chegou e o rapaz falou assim: não, só assinar aqui que a gente vê o que pode fazer. Ela assinou, quando voltou, o rapaz já veio dando parabéns para ela porque ela tinha conseguido comprar o carro dos sonhos dela. E ela foi lá na igreja e disse: pastor, aquele dia também eu fechei os meus olhos e eu me imaginava andando nesse carro. Era tudo o que eu queria. Então, irmãos, começa a ver aquilo que você precisa. Começa a ver aquilo que você necessita nesses últimos dias. Começa a ver teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus tios, primos, sobrinhos. Começa a vê-los aqui. Começa, em nome do Senhor Jesus, a ver a dificuldade indo embora. Começa a ver a tristeza se tornando em alegria. Começa a ver a falta se transformando em fartura. Começa, em nome do Senhor Jesus. Começa a usar, irmãos, os teus olhos
essa noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, com os nossos olhos abertos, Senhor Deus, temos visto tantas coisas ruins sobre essa terra. Ó Deus, mas nesse momento, Senhor Deus, nós fechamos os nossos olhos, crendo, Senhor, que Tu podes mudar toda e qualquer situação. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós vemos, Senhor, a enfermidade indo embora. Nós vemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a dificuldade financeira indo embora. Nós vemos, Senhor Deus, toda aquela tribulação, Senhor Deus, que entrou nos lares indo embora. Nós vemos, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Teu agir em nossas vidas. Nós vemos, ó Deus, essa igreja cheia. Nós contemplamos, ó Deus, não essas cadeiras vazias, mas vidas sedentas pelo Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui, Senhor, muitos missionários, evangelistas, pastores, ó Deus, se levantando no nosso meio. Nós vemos, ó Deus, outras congregações sendo abertas. Nós vemos, Senhor Deus, o Senhor usando os Teus filhos com poder e glória. Nós vemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o nosso templo, a nossa igreja. Nós vemos, ó Deus, caminhões. Nós vemos, ó Deus, ônibus chegando. Nós vemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muitas vidas rendidas ao Teu altar, derramando, Senhor, as suas lágrimas, dizendo que Tu és o único Senhor e Salvador das suas vidas. Nós vemos, ó Deus,